sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Impicast, o podcast que fala sua língua. Eu sou Michelle Rocha e hoje nós vamos falar sobre um assunto super atual e eu acho que todos que estão nos assistindo têm a curiosidade ou já passou por uma experiência quando o assunto está relacionado à ansiedade. Estou aqui com a autora do livro, Juliana Bianchim, que está falando sobre ansiedade, manual prático sobre esse assunto. Juliana, muito obrigada por estar aqui falando com a gente hoje. Eu que agradeço. Ju, o que despertou para você escrever esse livro? Qual foi a motivação? Na verdade, eu tive uma crise de ansiedade há uns anos atrás. Quando a ansiedade chega no limite e vira uma crise, a gente chama de crise de pânico. Eu vivenciei isso e assim, não desejo para ninguém. Isso me despertou a entender mais sobre o tema e na minha pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, eu escolhi esse tema para o meu trabalho de conclusão de curso. E tendo esse material na mão, eu achei interessante levar isso, né, para a população. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas já faz 25 anos e a principal demanda do meu consultório é a ansiedade. Sim. E eu achei interessante levar esse assunto para fora do consultório, né? Levar esse assunto para uma quantidade maior de pessoas. E eu descobri, inclusive, que 10% da população brasileira é diagnosticada com ansiedade. Diagnosticada. Você imagina quão mais é o tamanho da população que sofre com sintomas. Sim. E não tem o diagnóstico formal. Exatamente. Né? Então juntou o que eu passei, a informação que eu tinha do meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação, a demanda do meu consultório e essa minha vontade de levar o assunto para fora do consultório, tendo em vista o tanto de gente que sofre com esse assunto. Aí o livro surgiu disso. Legal, Ju, legal. E assim, eu li o livro e assim, o livro tem uma linguagem prática, tem uma linguagem objetiva e assim, eu descobri que eu tenho ansiedade, né? E assim, todos têm ansiedade. Ter ansiedade é normal? Super normal. Todos temos ansiedade. E a ansiedade, na verdade, é uma coisa boa, né? A ansiedade é um alerta do cérebro que nos protege dos perigos, né? Acontece que a ansiedade, quando ela passa de um limite, ela passa a trazer alguns prejuízos para a nossa vida. É nesse momento que a gente precisa cuidar, né? Para que esses prejuízos não aconteçam. Mas a ansiedade, ela passou... Por que, né? Todos nós temos ansiedade. Isso vem lá dos primórdios, da época das cavernas. Acredita-se que existia o grupo em que as pessoas tinham ansiedade e as que não tinham ansiedade. Como a ansiedade é um alerta do cérebro que prepara a gente para correr, para fugir ou para lutar, as pessoas que tinham ansiedade, elas estavam mais preparadas para o perigo. Então você imagina, na época das cavernas, um leão. Quem tinha ansiedade tinha esse mecanismo de luta ou fuga. Os que não tinham estavam mais despreparados. Eles né? estavam mais vulneráveis ali, né, ao perigo. E naturalmente eles se extinguiram. Os que sobraram foram os ansiosos, que naturalmente se reproduziam. Então E cá estamos hoje. Esse gene da ansiedade se perpetuou, então hoje todos nós temos. E ele é bom, porque assim, por exemplo, eu aqui nesse podcast, né, é um momento um pouco mais, que me pede um pouco mais de foco, a ansiedade ela me ajuda, né? Agora, como eu disse, quando ela é em demasia, ela, né, traz prejuízos, né?
Então todos temos ansiedade e ela, na medida certa, ela é boa. Sim. Ju, você falou uma coisa interessante que eu acho que pode usar de exemplo. Então, estamos no podcast e isso gera ansiedade, né? A gente precisa se preparar, a gente precisa antecipar algumas coisas, mas a partir do momento em que passa, vamos supor assim, do limite, é falar, eu não vou porque eu tô muito ansiosa. Isso. É quando me paralisa. Isso. É quando eu não consigo executar as minhas atividades de vida diária, quando eu não consigo participar de um bate-papo como esse, por exemplo. Exatamente. E tem quem funciona dessa forma. Então, ou seja, é natural sentir isso, mas que não se torne paralisante. Exatamente. O natural, por exemplo, é eu ter revisado tudo que eu abordei no livro para poder falar sobre isso hoje, né? É natural, por exemplo, eu ter acordado um pouco mais cedo porque eu estava ansiosa com essa questão de hoje, porque é algo que foge do meu cotidiano. Isso tudo é natural. O que foge, o que me atrapalha é, por exemplo, eu achar que eu não vou dar conta, eu pensar que hoje tudo vai dar errado, coisas desse tipo, né? Entendi. Ou que podem, por exemplo, chegar num limite de eu ter ligado para você e falado, Michele, vamos cancelar, não vai dar certo, né? Algo nesse sentido. Hoje, Ju, as crianças, muitos pais falam assim, mas ele tá tão ansioso. Porque eu lembro que na minha época, por exemplo, tem um passeio na escola. Mãe, que dia? Mãe, já chegou? O passeio hoje, principalmente passeio de clube, essas coisas, né? Que tirava a gente daquele cenário da escola e ia para outro. Era o cinema. A gente não tinha acesso há tempos atrás, né? Tanto igual as crianças têm hoje. Mãe, é o cinema? Mãe, que filme eu vou assistir? Mãe, não sei o quê. Então, assim, até que ponto isso é natural? E até que ponto o pai fala assim, pelo amor de Deus, para de falar sobre isso, porque eu não tô aguentando mais. E isso traz ansiedade. Quando a gente começa a generalizar esse comportamento que é natural para o transtorno, né, que a gente coloca ali, que é mais paralisante mesmo. Como é que a gente pode mediar isso do normal para o aceitável, né, porque é a normalidade, né? Essa ansiedade é aceitável na parte infantil e quando fala assim, tá precisando buscar apoio, tá precisando buscar ajuda. Então, Mi, uma coisa que eu gostaria de dizer nesse gancho que você trouxe é o que é ansiedade e o que não é ansiedade. Porque o que acontece é que hoje a gente generalizou um pouco o termo ansiedade, né? Existem coisas que a gente chama de ansiedade e não são. Por exemplo, eu quero tudo para ontem. Isso, na verdade, tem mais a ver com uma questão de impulsividade, né, do que ansiedade. Eu faço coisas sem pensar, nossa, como você é ansiosa. Não, isso é impulsividade, não é ansiedade. Ansiedade é outra coisa, né? Legal. Ansiedade, na verdade, ela tem a raiz no medo. E qual a diferença de medo para ansiedade? O medo, ele é uma coisa real, que está na sua frente. Então, por exemplo, a gente está aqui e entra um bandido armado. O que a gente sente é medo, porque a gente está frente a frente com um bandido armado que pode atirar, que está colocando em risco a nossa vida. Isso é medo. A ansiedade é algo imaginado. Então, nós estamos aqui e a gente ouve o alarme de incêndio tocar. Então, na nossa cabeça, nossa, será que pode estar acontecendo alguma coisa? Será que é só um teste? Será que o alarme de incêndio está quebrado? Ou estão fazendo uma manutenção? São coisas que passam na nossa cabeça. O imaginado é a ansiedade. A raiz é a mesma. É o quanto a nossa vida pode estar correndo risco. A diferença é se é algo real, que está na nossa frente, ou se é algo que a gente imagina. Legal. Então, vamos trazer de novo o exemplo do podcast, né? Eu poderia imaginar que eu ia acontecer um vexame comigo aqui hoje.
né? Eu não ia saber responder as perguntas, eu ia desmaiar, qualquer coisa nesse sentido. Então, isso ia ser para mim vexatório, ia pôr em dúvida a minha capacidade como psicóloga, minha autoridade, apesar de eu ter 25 anos de experiência, né? Então, isso tudo poderia me paralisar, são coisas que estariam na minha cabeça. Ótimo. Isso é ansiedade, Ótimo. né? Ótimo. Então, existe essa diferença. Então, quando a gente vê uma criança que pergunta, meu filho faz isso, mamãe, daqui quanto tempo eu vou poder jogar no videogame? Isso é uma impulsividade, uma dificuldade de regular a emoção, né? Isso não é ansiedade. É importante a gente entender essa diferença. Legal, atenção pais, né? Olha o que é ansiedade e olha o que é impulsividade. Porque quem não quer ir no passeio no outro dia? Não é? Né? E não tem essa previsibilidade, que é né? típico da criança. A criança, ela tem um cérebro imaturo, ela está aprendendo a desenvolver essa questão da autorregulação, né? Então não dá pra gente atribuir tudo, como hoje é feito, à palavra ansiedade, porque não é, né? Ju, sintomas da ansiedade. Como ela se apresenta? É mão suada? É borboleta no estômago? Quais são os sintomas hoje que a gente pode falar para as pessoas, para elas começarem a perceber que, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui comigo? Então, vamos lá. Como eu disse, a ansiedade é um alarme no cérebro que nos prepara para lutar ou fugir, né? Que é a mesma base do medo. Então, tá lá o bandido armado e a gente tem que decidir se a gente luta com ele ou foge, que é a mesma questão do leão lá na época das cavernas. Então, esse alarme prepara o nosso corpo para lutar ou fugir. Então, basicamente, o que ele faz? Ele pega o sangue do corpo e leva para os músculos, ele prepara o nosso corpo para essa função de luta ou fuga. Quando ele faz isso, ele tira o sangue de outras funções que não são necessárias para luta ou fuga. Tendo isso em vista, quais sintomas traz, né? Então, por exemplo, traz tontura, traz uma respiração mais acelerada, ofegante, traz uma rigidez muscular, né? Um músculo que dói, fica mais rígido, né? O estômago embrulha, porque principalmente se você está fazendo algum tipo de digestão, o sangue sai do estômago, ele vai para o músculo, então dá aquela sensação de uma digestão que parou. Deixa eu pensar o que mais, a tontura, a visão meio turva, então tudo isso são sintomas da ansiedade por essa justificativa. O corpo deixa de atender essas funções que não fazem parte da preparação para luta ou fuga, né? Ju, agora sim, estamos em um ambiente, já vou eu fazer terapia aqui, já estou aproveitando. Estamos em uma situação onde a gente se coloca, e literalmente, né, foi o que você falou, fica ali no imaginário. Então a gente fica pensando o que pode acontecer, o que vai acontecer, o que eu preciso fazer, e a mente entra naquele looping de pensamentos os quais o corpo vai reagir. Quando a gente percebe que está numa situação onde a qual eu já estou sentindo mais ofegante, a minha mão já está suando, o que eu posso fazer para tentar sair desse estado? Eu saio do ambiente, eu tô percebendo que não tá legal no meu corpo. Eu tenho alguma ferramenta? Tem sim. Para lidar? Existem técnicas que são validadas cientificamente. Qual é a base dessas técnicas? É reverter, né? É um remédio que reverte essa preparação do corpo. Então o corpo está se preparando para lutar ou fugir, a gente vai dizer para ele, olha, tá tudo bem. Então, por exemplo, o corpo está respirando mais rápido para levar mais oxigênio para um sangue que está circulando mais rápido, para um coração que está batendo mais rápido. Então, você vai forçar a sua respiração a ficar mais lenta.
Então você respira com calma, conta até 5 e depois você expira. Boa. Então seu corpo está querendo respirar rápido, você controla a sua respiração. Então são técnicas que fazem seu corpo agir ao contrário do que ele está tentando fazer. Tem uma outra técnica que é muito legal, que eu gosto, que é você pegar algo gelado, pode ser um cubo de gelo, ou pode ser, sabe aqueles gelos que a gente tem que são gelos em gel? Sim, sim. Pode ser, né? Você segura ele na sua mão e presta atenção, foca a sua atenção naquela sensação do gelo. Porque daí, como a ansiedade é o perigo imaginário, quando você foca o seu pensamento na sensação do gelo, você tira o foco do pensamento, da ansiedade imaginária e foca na sensação. Então você distrai o seu pensamento, você engana a sua mente, né? Só que essa técnica do gelo, você não pode ficar segurando o gelo muito tempo para não queimar a sua mão. Mas eu ensino 5 técnicas como essas no meu livro, né? Então existem essas técnicas que revertem, são como remédios para essa preparação do nosso corpo. Ju, além dessas práticas, as quais você já informou pra gente, que essa respiração, tentar entrar em contato, né, com o gelo e redirecionar essa atenção, quais são as outras técnicas que a pessoa pode buscar como recurso para lidar melhor com isso, com a ansiedade? Quando a pessoa já percebeu que essa ansiedade fugiu do controle e está impactando, trazendo prejuízos para a vida, existem alguns caminhos de cuidado, né? Então a gente fala, o principal deles é a terapia, porque como eu disse, a ansiedade é um medo que está nos pensamentos. A terapia, ela trabalha com isso, principalmente a linha da terapia cognitivo-comportamental, porque ela tem esse foco em trabalhar os pensamentos. Mas outras técnicas como exercícios físicos, né? Então, assim, é cientificamente comprovado que o exercício físico gera bem-estar, né? Tem um impacto muito positivo em questão de depressão e ansiedade. A medicação, né? Psicólogo não receita medicação, mas o psiquiatra, que é o médico, receita medicação. Outras questões como meditação. Isso. Às vezes você ter um animal de estimação. Claro que para você ter um animal de estimação você tem que pensar muito bem a respeito disso, né? Mas existem outros caminhos de cuidado que também trazem benefícios muito interessantes a respeito da ansiedade, né? Eu cito tudo isso no livro, mas esses são os principais caminhos. E é interessante que cada pessoa possa conhecer quais são os caminhos e entender os que funcionam para si mesmo, né? E criar aí um plano de tratamento. Isso é legal, né? Autoconhecimento. Exatamente. Porque a gente precisa entender como esse corpo está funcionando, como o nosso pensamento está estruturado, né? E quebrar alguns pensamentos imaginários, né? Essa coisa do, será que vai acontecer? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? Será que não vai? E aí a gente fica nesse pensamento. E tudo isso pode quebrar e levar uma fluidez melhor nesse pensamento, para que a ansiedade diminua. Sabe, Mi, na linha cognitivo-comportamental, a gente diz que existem alguns pensamentos que são distorcidos, né? Então, e em geral, eles são derivados de algumas crenças que são construídas, em geral, na infância. Né? Então tem algumas crenças, por exemplo, uma delas chama catastrofização, que é uma tendência de olhar tudo que vai acontecer como se fosse uma catástrofe, né?
no dia do meu casamento, que é ao ar livre, vai chover, o padre não vem, as damas, eu pedi todas para vir de verde, uma vai vir de amarelo. Então, assim, a pessoa sofre por antecedência em uma questão que a chance de realmente acontecer, quando se olha para a realidade, é muito pequena, porque ela garantiu que todas as damas estão alinhadas com essa necessidade de vir de verde, ela alugou uma tenda para caso chova, as pessoas tenham onde se abrigar. Então, assim, é um olhar catastrófico para uma questão de que está toda resolvida, né? Então, é um pensamento disfuncional e é isso que causa a ansiedade, né? Então, na terapia, a gente identifica qual tipo de esquema de pensamento essa pessoa tem e trabalha em cima disso, né? E olha só, né? É só sobre pensamento. Só. Como eu te disse, a ansiedade, ela é o medo do pensamento. Então, quando você identifica isso, trabalha isso, a tendência da ansiedade é diminuir. Ju, o livro também fala sobre mudança de vida, sobre essa vida mais relevante, né, que a gente precisa ter de uma forma. Quando a gente fala em relevância, quando a gente fala em eu preciso ter uma vida mais saudável, uma vida melhor, mas o pensamento está dizendo que ok, a gente precisa fazer isso, mas ao mesmo tempo o ambiente fala, não, tem que trabalhar, tem que correr, tem que fazer, tem que cuidar, tem marido, tem filho, tem as nossas próprias questões, né? Existe, o que você traz no livro em relação a isso? Só um pouquinho de spoiler. Não pode contar tudo que as pessoas precisam ler. Então, o nosso corpo, a nossa biologia, ela ainda é da época das cavernas, né? Então, a nossa mente se prepara para lutar, ou correr, ou fugir, num momento em que não há mais leões na porta da nossa casa, né? Então, a vida mudou, né? E daí, esse alarme cerebral, ele dispara frente a situações como meu chefe chegou de mau humor e eu acho que ele vai me demitir, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, com uma situação de tempos modernos que a gente vive num esquema cerebral, fisiológico de épocas das cavernas, né? Uma coisa que eu conto no livro, vou dar spoiler, sim. Só um pouquinho. É que assim, esse nosso sistema fisiológico, ele é da época das cavernas, não só na parte cerebral, mas fisiológica também. Olha só, um exemplo meu, por exemplo. Naquela época, as pessoas não sabiam quando iam comer, elas tinham alimento num dia e às vezes passavam dias sem ter alimento. E daí o que o corpo fazia, Mi? Estocava gordura. E ainda faz isso. Hoje a gente tem a nossa geladeira às vezes repleta de alimento e o corpo estoca gordura, né? O ideal seria que ele não fizesse isso. E melhor cenário da vida, né? Podia ter contribuído. Que a gente pudesse comer, Mas não, a nossa biologia, fisiologia, funcionamento cerebral ainda é da época dos primórdios. E olha isso, e a ansiedade contribui com isso, né? Porque eu tô ansiosa, eu vou comer. Agora ninguém fala assim, eu tô ansiosa, eu vou comer um alface. A gente não quer esse tipo de... Eu vou ali lutar com o leão. Eu vou ali lutar com o leão. Ou abraçar o leão e falar, tá tudo bem. Tem até uns memes, né? Eu prefiro fazer isso ou cuidar do leão. Eu tô cuidando do leão. Então, é isso, né? É tentar fazer com que esse pensamento entre em equilíbrio. Exatamente. Ao que a gente vive atualmente, né? Porque senão... E a chave, a dica de ouro é olhar para a realidade como ela é. Se o meu chefe chegou de mau humor, quais são as possibilidades além do fato de talvez ele vá me demitir? Será que ele não está passando por algum problema? Será que a mãe dele não está na UTI entre a vida e a morte? Será que ele não brigou com a esposa? Por que é só
a possibilidade da sua demissão. Então é focar menos, tirar o pensamento, olhar para outras possibilidades da realidade. Isso tira um pouco essa questão do que traz a ansiedade. Isso é super importante, é pensar sobre opções, é pensar que o outro também está passando por outras coisas e nem tudo é sobre você, né? A gente pode dar um tempo para o outro e falar, calma, e o tempo não é nem para o outro, é para o nosso pensamento. Tá tudo bem pensar que, ok, se for uma realidade, demitir, e se não for? E se chegar a demissão, a gente lida com o problema na hora do problema, não fica antecipando o sofrimento. Exatamente. Né? Porque senão o pensamento fica em looping, a ansiedade vem e aí está desencadeado o caos interno do pensamento. Exatamente. E existem técnicas cognitivas para ir quebrando além dessa flexibilização? É exatamente o que a gente faz no consultório com os clientes, né? É treinar. Legal. A gente treina porque não é fácil identificar o nosso pensamento, a emoção que surge. Como é que a gente pode ver isso de outra forma, né? O psicólogo, ele conduz esse processo. Mas uma vez que a gente aprende, aplica, vida nova, vida saudável. Nossa, que legal, Ju. Muito bom. Porque a gente fica naquele pensamento, e aquilo vai crescendo. E aí o psicólogo fala... E é tão automático, né? Na TCC a gente chama isso de pensamento automático, que a gente nem percebe que ele acontece. Olha isso. É por isso que, né, vou vender meu peixe aqui. Façam terapia. Precisa fazer terapia. Tá sofrendo com sintomas, às vezes eu nem percebo que é ansiedade, que é o dado que eu trouxe no começo, né? Muitas pessoas sofrem com sintomas. Tem gente, que vai parar no pronto-socorro achando que tá tendo infarto. Sim. E é só sintoma da ansiedade. Olha só. Então pode até se confundir com isso. Muito. De tal forma que esse coração dispara, de tal sintomas desagradáveis, e é só ansiedade. Ju, então o pulo do gato é tentar pensar diferente. Não conseguiu, vamos buscar terapia. Exatamente. Vamos ampliar esses caminhos, né? E esse pensar diferente não é assim, vamos pensar bonito. Vamos abraçar uma árvore. Né? Vou ter esse olhar poliana, né? Tudo é maravilhoso. Não é. É olhar para a realidade como ela é. Legal. São os o pensamento alternativo, né? Eu vou até trazer um exemplo. Aquele apresentador de esportes, Thiago Leifert. Ele recentemente eu vi um depoimento dele que a filha dele teve um problema no olho, né? Não sei se é um câncer. É um tipo de câncer. Ele falou que ele era o tipo de pessoa que se preparava sempre para o pior. Então ele ia apresentar um programa novo, ele pensava em tudo que podia dar errado, porque qualquer coisa que desse certo era um ganho, e se desse errado ele estava preparado. Era o tema da vida dele, assim, né? Pois quando a filha dele teve esse problema, que foi a pior coisa que ele podia passar na vida, ele percebeu que nada do que ele pudesse se preparar para o pior realmente prepararia ele para o pior. E a partir daí, ele resolveu sempre estar preparado para o melhor. Olha só. Porque ele percebeu que o pior a gente só vive na hora, né? Sim. Então deixa acontecer. Na hora a gente resolve. Eu achei aquilo fantástico, porque é exatamente a premissa do que a gente usa. É isso. É exatamente isso. Se for para acontecer, se a demissão for acontecer, né? Enfim, é claro que a gente não está falando para, por exemplo, você ter uma reserva financeira para um momento desse, né? Mas outras questões é na hora que a gente resolve, que a gente lida com a situação. E olha a mudança do pensamento, né, Ju? É falar assim, tudo que tá de errado. E depois eu preciso tudo que tá bom. Eu mudo até a forma de ver a vida, porque senão eu fico em estado de alerta o tempo todo achando que tudo vai dar errado o tempo todo. E daí seu corpo pira, porque ele fica
E daí, quanto mais o estado de luta ou fuga a gente fica, mais cresce questões como, por exemplo, o cortisol. E o cortisol, se ele fica muito tempo em alta, ele faz uma bagunça no cérebro. Inclusive, ele abre porta para demência, como o Alzheimer. Olha! A gente acha que a gente só tá lidando com um estressinho, que tá tudo bem, eu só não tô dormindo à noite, meu coração só acorda acelerado, tá tudo bem. Minha amiga, espera com 60 anos você tá com pré-Alzheimer. Então, assim, o negócio é mais embaixo. Cuidem-se. Esse é o recado, né, Ju? Porque a nossa vida corrida o tempo todo e a gente pensando que vai dar errado o tempo todo, não é legal. A gente precisa cuidar da gente. Sim. Tá tendo prejuízo na vida? Não espera amanhã. Ótimo. Quando meus filhos crescerem, eu cuido de mim. Não, cuide hoje, para garantir que você esteja aqui quando eles crescerem. Ju, e aonde as pessoas podem encontrar o livro? Gente, só mostrando aqui um pouquinho. É ilustrado, então assim, existe uma estrutura do pensamento em como as coisas acontecem, né, Ju? Então assim, para literalmente existir prática, dicas aqui dentro. Então é um livro fácil, é um livro rápido, é um livro super didático para que quem esteja lendo, olha, eu acho que consegue colocar na vida prática. É pra gente ansiosa, é rápido, prático, fininho. É isso. E onde as pessoas podem encontrar? Ele está à venda na Amazon. E quem me seguir nas redes sociais também pode entrar em contato comigo. Eu moro em Brasília e eu consigo também... e ele está na Livraria Leitura, do Parque Shopping e do Terraço Shopping. Legal. Ju, se você pudesse transformar esse livro aqui em uma frase, qual seria? Seria... Cuidem-se. Busquem ajuda. Porque, gente, autoconhecimento, saber lidar consigo mesmo não tem preço, né, Ju? Exatamente. É isso. E em paralelo a isso, antes da gente caminhar para o final, já tem outro spoiler tem aqui, mais spoiler. Gente, eu enveredei para essa questão de escrever livros e tô amando esse caminho. Agora eu resolvi escrever para crianças, educação emocional para crianças. Esse aqui vai sair daqui uns 15 dias. Gente, uma gracinha. Fala sobre as emoções de uma forma muito didática, muito lúdica, para que as crianças... Eu nem vou abrir porque senão... para as crianças aprenderem a lidar com as emoções, e não só as crianças, adultos também que não conseguem nomear as suas emoções, que não conseguem entender o que está acontecendo, sentindo, porque eu já dei até um exemplo aqui. Tinha uma pessoa que chegava em casa bravo todos os dias, e ele não sabia que ele chegava em casa e brigava com a esposa porque ele estava com fome. Ele chegava com fome. Sim. Então, assim, é entender se de fato é raiva, se de fato é felicidade, se de fato é alegria, se de fato é tristeza. Ou só fome. Ou só fome, né? Então, assim, a gente evita muitas coisas quando a gente conhece as nossas emoções. E começa a nomear, tá tudo bem eu sentir raiva, né? Tá tudo bem eu estar alegre. Pode sentir essa felicidade também. Pode sentir a ansiedade. Agora, em que momento isso se transforma ou impacta num prejuízo na vida? E na vida dos outros, E na vida dos outros. Então, gente, já esse aqui chega para as crianças. Eu já sou apaixonada, né? Já tô apaixonada. Já mostrei pro meu filho, pro meu filhotinho, e ele fala, bravo. Ele está bravo. Então, assim, já chega. Esse aqui já está nas livrarias. Já está à venda. Ele foi lançado em julho, já está à venda. Ju, e para encerrar, uma curiosidade nos consultórios que você traz aí sobre ansiedade, sobre esse cenário todo o qual a gente conversou. Como eu disse, hoje a principal demanda é realmente ansiedade, né? Às vezes as pessoas chegam no consultório trazendo questões de dificuldade de relacionamento, essas coisas, e a gente vai investigar. E o fundo é a ansiedade, é uma pessoa que tem ansiedade, está trazendo impacto no relacionamento. Então, realmente, esses dados que a Organização Mundial de Saúde traz são reais, Ju, e uma última dica para quem está nos assistindo agora.
para ansiedade, de repente, em que momento buscar essa ajuda. A gente falou sobre autoconhecimento, sobre a importância do autoconhecimento. Mais uma dica para quem está ouvindo a gente, o que eles podem fazer quando se deparar com sintomas e sinais e sintomas de ansiedade. A última dica que eu dou percebeu algum prejuízo na vida? Busquem ajuda, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas tinham um tipo de preconceito que falavam que terapia, psiquiatra era coisa de gente louca. Na verdade, quem é louco não vai nem para terapia, né? Eu, com a prática de consultório que eu tenho, eu não atendo nenhum louco. Eu atendo pessoas que estão buscando a melhor versão de si mesmas, né? Então, se você é essa pessoa que tem coragem de ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, né? Viver melhor, existem diversos caminhos de cuidado. Um deles é a terapia. É isso, esse é meu recado. Obrigada, Ju, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por esse livro, que eu também ganhei, está autografado. Muito obrigada pelo livro, muito obrigada por se dispor a trazer um livro qual vai ajudar muitas pessoas. Mas você sabe que é esse o meu objetivo principal. A minha renda com isso é quase nada. É realmente ajudar outras pessoas, né? Trazer esse conhecimento que eu tenho para muitas pessoas. Isso é uma prática de 25 anos, né, Ju? Pois é. Gente, a ansiedade é natural, é normal, causou prejuízo, busque ajuda, né? Vejam esses sinais e sintomas, se reconheçam, saibam identificar pensamentos que não tá tão legal assim, não tá tão funcional, tá trazendo sofrimento. Então busque terapia, busque ajuda. O podcast tem como objetivo trazer essa informação para que você que está aí em casa, você que está nos assistindo, consiga se perceber e ter a melhor versão de vocês. Muito obrigada, até o próximo episódio e sigam a gente, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, tirem dúvidas aqui com a Juliana e que a gente vai estar lá nas redes sociais também respondendo a vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau.